Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando aqui no canal a gente traz vídeos falando da geografia em conceitos e em contextos para você, para a gente poder compreender os fenômenos do nosso dia a dia à luz da geografia. Galera, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre algo diferente, um fenômeno diferente que está permeando o interior paulista, algumas cidades do agronegócio do interior paulista, o Triângulo Mineiro, o Centro-Oeste brasileiro, que são as tempestades de poeira que estão engolindo algumas cidades, literalmente falando, e que trouxeram vários transtornos para o nosso dia a dia e que chamaram a atenção. O que está acontecendo com essa intensidade agora no início da primavera aqui no território brasileiro? Por que essa nuvem de poeira está chamando tanta atenção? É sobre isso que a gente quer falar, então toca a vinheta para a gente poder começar. Basicamente, galera, a gente tem um fenômeno que não é tão comum assim acontecer no Brasil, mas sim em regiões mais áridas do planeta, em vários lugares, em vários continentes do mundo. Isso é comum, essas tempestades de poeira. Normalmente a gente usa o termo chamado de Habub para falar sobre isso. Habub, um termo árabe que vai determinar basicamente o que isso é. O que é um Habub, professor? E por que está se falando do Habub aqui no território brasileiro? Por que está acontecendo aqui no território brasileiro? Em árabe quer dizer um vento destruidor, um vento que vagueia. É um tipo intenso de tempestade, tá, galera? De areia, que é uma corrente atmosférica, que vai acontecer em diferentes regiões do mundo, frequentemente associado principalmente à chegada da primavera, como a gente viu agora acontecer. Durante a formação de trovoadas, os ventos vão se formar e vão se mover em direções contrárias à da tempestade e também nas direções rumo à tempestade. Quando cai a tempestade, a precipitação ela começa, as direções do vento vão se inverter para fora da tempestade, vão soprar com mais força na direção seguida pela tempestade. Quando desce o ar frio, um fenômeno denominado em inglês de downrush, este atinge o chão e ele vem seco, inclusive revolvendo o solo, levantando o solo, formando uma muralha que pode chegar a 100 km de largura e a vários quilômetros de altura. Em seu momento mais forte, os ventos eles vão poder chegar até 100 km por hora, vindo com pouco ou nenhum aviso e frequentemente associado a alguma ou nenhuma chuva, tá, galera? Porque quando há condições mais complicadas, é comum acontecer da chuva, da precipitação não chegar ao solo devido às condições desse próprio fenômeno, né? Isso quando acontece, inclusive, quando a precipitação ela não consegue cair, a gente chama isso de virga. A ocorrência desse fenômeno está muito ligada a regiões do Oriente Médio, do Nordeste da África, do Norte da África, na Austrália, na América do Norte, nos Estados Unidos, como no deserto do Arizona, e está ligado a vários fenômenos. Isso, galera, é um hub. E esses fenômenos estão ligados, um Habub, né? Esses fenômenos, o Habub, estão ligados a regiões onde frequentemente você tem aridez no tempo. Mas, professor, por que no interior paulista a gente teve essas transformações agora? Chama a atenção que a gente teve uma modificação muito severa na questão climática nos últimos anos acontecendo no nosso território. E aí a gente tem que levar em consideração vários fatores. Principalmente, essa questão do vento, ela naturalmente acontece quando chega a primavera. Contudo, nós temos uma realidade um tanto quanto diferente agora. Essa imagem é de Franca, dos arredores de Franca, demonstrando o avanço do agronegócio sobre essa região, a diminuição da vegetação nativa e a expansão do agronegócio. Isso é uma marca muito grande. Como eu falei para vocês, o Habub é um evento onde o vento revolve o solo. Ele vem com toda a força nessa transformação, na mudança na direção dos ventos, e ele traz a possibilidade da mudança da direção desses ventos e revolver o solo. É uma constante nesse fenômeno associado normalmente ao início da primavera e a modificações climáticas. Só que, galera, no caso dessa região, não acontecia um fenômeno de uma poeira tão grande ser levantada assim, mas práticas humanas como a expansão do agronegócio, a cana, que é muito forte nesse interior paulista, a prática da cana de revolver o solo, muita gente acaba não aproveitando a palhaça para poder estar protegendo o solo, e aí o solo fica exposto. Um solo que, quando está sendo preparado por muitos agricultores, quando está sendo preparado, está sendo revolvido, ele fica ali em condições onde o vento facilmente pode revolver, o que gera, inclusive, uma degradação para o solo, né? Além da gente retirar a cobertura vegetal da vegetação que havia naquela área,
para a expansão do agronegócio, a gente ainda utiliza práticas inadequadas na conferência do solo, na confecção do solo, no manejo, melhor dizendo, do solo, que vão trazer esses problemas como um solo exposto que é vulnerável com relação ao vento, né? Um vento mais intenso, a um vento mais forte. Nessa região, principalmente no interior paulista, onde o agronegócio cresceu de maneira muito substancial e a vegetação nativa ela é menor do que 10% na maioria dos municípios onde esse agronegócio é muito intenso, o solo está realmente numa situação de vulnerabilidade enorme, tá, galera? E aí, com um vento constante, com um vento mais forte, nesse início da primavera, com essas mudanças que a gente tem também com relação à questão da alteração climática, tá chovendo menos no nosso território, nós estamos com crise energética, né? Pagando mais caro pela energia, também porque nós estamos batendo recorde negativo na pluviosidade anual, inclusive nessa região aí. Isso também vai ajudar a fazer com que esse fenômeno ele se torne mais comum da gente observar. Então nós temos um fenômeno que já aconteceria, já ocorreria naturalmente de ventos mudando de direção associados à presença ou à possibilidade de acontecer uma chuva mais forte, uma chuva de primavera, uma chuva devido ao calor que se intensifica e aumento da umidade. Só que a gente tem ali um problema relacionado à pouca vegetação. A própria vegetação ajudaria inclusive a diminuir a velocidade dos ventos, para diminuir a possibilidade da criação dessa grande muralha de poeira que é o Habub, né? Que é esse fenômeno que a gente viu engolindo aí as cidades do interior paulista, cidades agora como Goiânia também, cidades do Mato Grosso do Sul também estão sendo acometidas, do Triângulo Mineiro também estão vivenciando essa realidade. Então, isso está diretamente relacionado também ao ser humano e a sua atuação sobre a natureza. A retirada da cobertura vegetal, associada a uma prática de manejo do solo inadequada, onde o solo fica exposto, está trazendo essa possibilidade desse fenômeno ficar mais intenso. E se a gente observar, as queimadas que estão associadas muito também a esse momento mais seco do meio do ano, desse pedaço mais do meio para o final do ano, julho, agosto, e agora também no início de setembro, a gente teve muitas queimadas, também ajudaram a fazer com que esse processo ficasse mais intenso, infelizmente, tá, galera? Então, são várias realidades que estão associadas no mesmo tempo aí. Você tem um solo desprotegido, um solo exposto, você tem ali pouca vegetação que poderia, inclusive, diminuir a velocidade constante desses ventos, você tem um fenômeno que naturalmente aconteceria, mas com menos intensidade, e aí você junta muita coisa, claro, as alterações climáticas, grande parcela delas associadas à ação humana, à atividade humana, e aí você cria elementos que são interessantes para acontecer fenômenos como esse, que infelizmente devem ficar mais frequentes no nosso dia a dia se nada for feito. Por isso, galera, é importante que a gente entenda e que a gente trabalhe sobre esse espaço geográfico, porque a gente precisa compreender como ele é arquitetado, como ele é construído, como ele é moldado, como ele é dividido dia após dia. É importante saber que, apesar de ser um fenômeno natural, também tem a prática humana por trás de fenômenos como esse, que infelizmente também já mataram pessoas, infelizmente teve casos aí de vítimas humanas, de perdas materiais e infelizmente se nada for feito para os próximos anos, é bem provável que a gente torne comum ver esses fenômenos como Habubs, tempestades de poeira engolindo cidades cada vez mais frequentemente. Galera, a gente fica por aqui, deixa eu fazer um convite para você, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha aí e se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe a gente nas redes aí. Eu fico por aqui, até a próxima. Obrigado, eu fui!